Eu sou o Temer, mentira. Fala pessoal, ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje nós vamos falar sobre mais um filme que provavelmente pode levar aí o Oscar de melhor filme estrangeiro, O Apartamento, Foroughan, de Asghar Farhadi, que já ganhou o Oscar em 2012 pelo filme A Separação, que é sensacional, e ele também fez alguns anos depois o filme O Passado, que é sensacional também. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, diga aí o que você achou de O Apartamento, faça aí as suas apostas pro Oscar também, compartilhe o vídeo, acesse nossos parceiros, Cabana Leitor, canal do Neutron, acesse o hqhd.blogspot.com.br, onde eu escrevo sobre filmes. Eu espero que aquelas porras daqueles coraçõezinhos de clique já tenham saído, então... O filme começa nos introduzindo a dois personagens, Emad e Hana, que moram num prédio e logo na primeira cena esse prédio começa a dar graves sinais de fragilidade. O prédio começa a ruir e aí eles resolvem meter o pé e ir para um apartamento de um amigo do Emad. O Emad é um professor de literatura, ele tem a peça teatral dele, e aí o que acontece é que um certo dia a esposa dele, a Hana, ela sofre uma agressão misteriosa que não se sabe de quem é. E aí o filme é essa obsessão do Emad pra descobrir quem foi que agrediu a esposa dentro do apartamento dela. O Asghar Farhadi, ao longo da filmografia dele, ele demonstrou já um talento que ele tem de criar grupos sociais muito infelizes. Ele gosta de explorar a infelicidade das pessoas, ele cria climas opressivos. Ele fez isso, por exemplo, no Passado e na Separação. E aqui, ele faz uma outra marca registrada dele que ele faz aqui no Apartamento, que é explorar situações muito mundanas, muito problemas que levam o espectador a se sentir angustiado, mas que são problemas que partem de origens mais corriqueiras, origens muito realistas que podem acontecer com qualquer um. E aqui no Apartamento, o Asghar Farhadi, ele novamente volta a criar muito bem esse clima de tensão. Ele leva o espectador a se sentir angustiado, a se sentir nessa obsessão, a mais ou menos acompanhar um pouco de perto a obsessão sentida pelo personagem principal, que é o Emad. E outra coisa que o Asghar Farhadi faz nesse filme também que é interessante, que é criar símbolos. Por exemplo, a própria situação do apartamento tá ruindo, o apartamento antigo deles, ela obviamente é uma alusão à situação encontrada pela personagem da Hana, que é uma pessoa cuja vida tá desabando também, que ela tá ruindo por dentro também. É uma metáfora que pode soar um pouquinho boba, um pouquinho artificial, mas ela acaba funcionando por quê? Por causa dos diálogos. O filme ele consegue criar muito bem diálogos que são diretos ao ponto, que não ficam chamando atenção pra si mesmos nessa questão deles serem um pouquinho metafóricos. Eles nunca soam artificiais demais. É interessante porque os diálogos do filme eles acabam justamente fazendo funcionar ainda mais essa questão dos simbolismos. E a própria peça que é feita pelo personagem do Emad, A Morte do Caixeiro Viajante, ela encontra ecos na própria história vivida pela Hana e pelo Emad. E o filme nunca faz questão de ficar salientando demais essa questão. Só um momento, inclusive, que essa situação ficou um pouquinho óbvia, que é quando o personagem do Emad começa a xingar demais um amigo dele, mas é interessante porque a vida do Emad no teatro, ela acaba refletindo a vida do Emad fora do teatro, e a própria vida da Hana também. Inclusive as atuações do Shahab Hosseini, que já trabalhou com Asghar Farhadi na Separação, e a atuação da Taraneh Halidouche como a Hana, os dois eles sabem retratar muito bem o estado de espírito, o estado emocional que os dois personagens estão enfrentando, como por exemplo, o próprio Emad, que vai se entregando cada vez mais à obsessão, e a Hana, que se sente cada vez mais oprimida pela obsessão do Emad. E todo esse arco do Emad, que ele vai de um sujeito relativamente comum até se transformar numa pessoa cada vez mais obcecada e cada vez mais cruel até, mais assustadora pra Hana, é construído de uma forma extremamente natural. Você acredita nessa jornada rumo à perdição que o personagem enfrenta. Outra coisa que o Asghar Farhadi sabe fazer muito bem é incluir aqui e ali um subtexto para falar sobre o papel das mulheres na sociedade iraniana, para tentar meio que desmascarar um pouco do preconceito. No início do filme existe uma cena onde uma mulher resolve sair do lado do personagem do Emad num táxi. Aí depois, mais pra frente, um aluno pergunta pra ele: ué, mas por que você não achou escroto aquela mulher ter saído do seu lado por nada? Aí o personagem do Emad fala assim: olha, se ela saiu do meu lado no táxi é porque provavelmente algum homem já fez alguma coisa com ela que motivou isso. É interessante, o filme é bem pontual, mas muito eficiente nesse sentido. Agora, comparado com A Separação e O Passado, O Apartamento é um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais frágil, um pouco inferior àqueles dois filmes. O terceiro ato, pra mim, é um pouquinho mais longo do que o ideal. Ele é muito eficiente ao expor
que o personagem do Emad ficou mais podre, mais bruto, mas tem umas horas em que o terceiro ato ele parece querer berrar demais isso. E um problema que eu acho que o filme tem se encontra um pouco no protagonismo. Eu queria ter visto um pouco mais da personagem da Hana como linha guia da narrativa. Em vez disso, o filme ele se foca demais no Emad, no que ele vai fazer pra proteger a mulher dele, pra salvar, pra vingar a mulher dele. Eu queria ter visto um pouco mais do lado da Hana. Fora isso, o filme também tem alguns problemas de ritmo que são um pouquinho problemáticos. O filme tem quase 2 horas, mas ele poderia ter sido um pouquinho mais curto. Mais do que 1h30, mas um pouquinho mais curto, talvez. E, novamente, o terceiro ato é um pouco mais problemático que os outros dois. É um pouquinho mais extensivo. Mas, fora isso, O Apartamento é um bom filme, um filme angustiante, um filme que consegue criar situações realmente tensas a partir de situações, em tese, mundanas. A nota de 0 a 5 eu dou 3,5 pro filme. Muito bem, só pra terminar o vídeo, antes de encerrar, uma coisa que eu queria comentar que não tem tanto a ver com o apartamento, tem muito a ver com o filme em si, mas é só pra contextualizar o momento que a gente vive. Como todos já sabem, como eu já falei, o Asghar Farhadi ele tá indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro pelo filme, e uma coisa muito chata que pode acontecer, infelizmente, aparentemente ele não vai estar lá pra receber o Oscar se o filme for premiado, porque ele é iraniano e infelizmente ele foi banido pelos próximos meses dos Estados Unidos. E aí essa situação é chata, a gente começa a pensar, eu não quero dar nenhuma opinião, só quero deixar essa carta aqui pra vocês refletirem, pra chegarem às suas próprias conclusões. Agora, é aquilo, a gente pensa, porra, o cara é um cara mundialmente famoso, ele tem uma projeção muito forte, e o cara vai ser barrado na cerimônia do Oscar só porque ele é iraniano. Isso é uma coisa um pouquinho reveladora, no mau sentido, a respeito da atual realidade dos Estados Unidos. Só queria deixar isso aqui claro. Com isso, eu novamente peço pra vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, comentarem, acessarem os parceiros, acessarem o hqhd.blogspot.com.br e valeu! O que o médico falou é o seguinte, que agora é vida normal. A única coisa que eu preciso fazer é colocar... Agora pode ir à praia, Arthur. Novidade nova. Novidade! Manda pra ele. Manda esse áudio pra mim, por favor.